Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter. A Lua está lá em Capricórnio, no exílio dela. Então a Lua chegou num lugar que ela não fica assim tão contente, né? Ali ela tem um pouco de sede, mas dali ela olha para Vênus em Touro. Então assim, a gente tem sede, mas a gente pode contar com as pessoas, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente sabe que a gente pode contar, e às vezes a gente pode até contar com pessoas que a gente nem sabe que a gente pode contar. Só que aí a gente tem que falar alguma coisa, né? Oi, pessoa, tô precisando disso. Oi, pessoa, será que você sabe? Então é meio isso, assim. É uma manhã que a gente ótima para firmar aí alguns contatos, para falar com gente e tal. Depois essa lua se opõe ao Mercúrio em Câncer, dá uma sensação de muito a grosso modo, quando a gente sente uma coisa e pensa outra, então a gente fica pensando que, ah, meu Deus, mas essa pessoa, ah, meu Deus, mas preciso acolher, e ao mesmo tempo a gente sente que, poxa, que, né, tem as questões também, que não dá para o tempo todo a gente ficar sustentando algumas relações e algumas situações, que às vezes elas só ficam ali porque a gente também tá nesse lugar de ficar o tempo inteiro sustentando uma posição que faz com que o outro também sustente a dele. Então, enquanto a gente também não muda, a pessoa também não muda. Então, é uma reflexão aí de como a gente vem sentindo e pensando sobre as coisas e tentando encontrar um caminho do meio, talvez, né? Claro que depende do caso. E isso com a gente mesmo também. Às vezes a gente fica sendo muito duro com a gente mesmo, né? Em geral, né? A gente é bem pior com a gente do que com os outros. E é hora, talvez, da gente se acolher um pouco mais, né? Aproveitar aí que é dia dos namorados e ser o nosso próprio namorado, assim. Que essa é a coisa principal da vida, assim. É contar com a gente, se auto-reconhecer, né? Como uma pessoa bonita, interessante, boa, capaz e enfim. É isso. Bom, de novo eu vou aqui desse tarô que eu não consigo abandonar. Amanhã eu vou tirar ele, vai completar uma semana que eu tô usando esse tarô. E aí então no sábado eu vou dar uma folguinha para esse tarô e usar outro baralho, se quiser sugerir que baralho que entra aí na folga do Mystical Moments. Então vamos lá, um conselho para nós. Xararã. Os enamorados. Gente, é impressionante o que sai essa carta nesse baralho. É uma coisa de louco. A roda. E aqui, ai, 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 o louco. Gente, sai basicamente uma variação de umas 5 cartas desse baralho. Então assim, né? Hoje é um dia pra gente estar com as pessoas, contar com as pessoas, mas ao mesmo tempo deixar a vida acontecer, sabe? Às vezes a gente se prende, e não é só relacionamento amoroso, não. A parceria de trabalho, a professor, sei lá. Um monte de coisa que a gente já tá acostumado e fala, mas o que eu vou falar para ela? Como é que eu vou dispensar? Como é que eu vou falar que encontrei outra pessoa que faz a mesma coisa? Tô comprando em outra loja? É isso, assim. Então, acho que é um pouco assim, firmar as nossas parcerias, mas também se abrir para as coisas que o mundo traz, assim. Porque a gente não tá grudado nas pessoas. A gente precisa, às vezes, experimentar outras coisas. Você vê, essa mulher aqui da roda tá olhando justamente aqui pro louco, né? Aqui, no caso, uma louca. Então, é um pouco isso, assim. A gente... E não é porque a gente vai perder a pessoa, se a gente for ali 5 minutinhos, se a gente der uma volta, se a gente for viajar e ver outras coisas, né? Então, assim, acho que fica esses conceitos muito radicais. A constância radical e a mudança radical. E às vezes não, é só enfim, né? É só ir ali do outro lado um pouco. O mundo é grande, sabe?
A gente precisa conhecer as coisas, mesmo, inclusive para voltar e ter uma história para contar para essa pessoa aqui. E essa pessoa também ter a história dela. Senão a vida fica muito parada, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Se a gente for pensar no dia mesmo, é um dia para a gente contar com os nossos contatos, mas também experimentar outros. Claro que depende com o que você trabalha, depende do que você tem para fazer hoje, mas é meio arriscar um pouco. Ah, tem que falar com aquela pessoa, mas eu nem conheço. Tudo bem, manda uma mensagem lá, se apresente e vê no que dá. Tá certo? Um beijo, bom dia.